Vamos agora para a nossa videoaula de matemática. Hoje, meus alunos, nós vamos trabalhar o assunto ideias da adição. Vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto de hoje, ok? Vamos lá, acompanhem comigo. Então, aqui, meus amores, vocês vão verificar, eu vou apresentar para vocês, né? Vocês já conhecem, vocês vão ser reapresentados novamente. Nós vamos aqui verificar as 4 operações da matemática, onde nós temos a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão. No primeiro momento, nós vamos trabalhar a adição. Então, daqui até o final do ano, nós vamos trabalhar essas 4 operações. Vamos falar da adição. Vou falar de cada uma delas, tá? Então, a adição, nós vamos ter ideia de adicionar, juntar, acrescentar. Nome dos termos da adição são, né? Parcela, parcela, soma ou total. Qual é a soma desta operação? Agora eu vou deixar para vocês, tá? Então, nós temos aí 3 parcelas, tá ok? Nós temos também a subtração. A subtração, nós temos a ideia de tirar, subtrair, aditivar, comparar. Nome dos termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, aí você tem, não é? Você tem o seu resultado, mas você não tem o subtraindo. Vou deixar para vocês, para adivinharem aí, para pensar um pouquinho. Na multiplicação, nós vamos ter ideia de adicionar parcelas iguais, combinar. O nome dos termos são multiplicando, multiplicador e produto. Encontre o produto. Vou deixar essa multiplicação para vocês pensarem. E por último, nós temos a divisão, que tem a ideia de repartir, medir. Então, nós temos aí o nome dos termos, são dividendo, divisor, quociente e o resto. Olha o que eu deixei para vocês aí. Encontre o quociente. Tá, meus amores? Então, aí vocês conheceram, né? Relembraram um pouco das 4 operações da matemática. Como eu falei, nós vamos iniciar o nosso trabalho com a adição. Vamos lá? Adições de somar ou ideia de adição. Ações de acrescentar. Vamos verificar esse probleminha? Em uma piscina, havia 13 boias e outras 5 foram jogadas nela. Quantas boias existem na piscina? Então, aí eu vou deixar também para vocês pensarem. Ações de reunião. Em uma garagem, há 45 carros e 30 motos. Qual o total de veículos? A adição. Ideia de juntar. Marcos tem 8 bolinhas e João tem 5. Quantas bolinhas os dois têm juntos? Então, aí nós estamos tendo a ideia de juntar, não é? Ideia de acrescentar. Marcos já tinha, olha só, então ele já tinha. E ele ganhou mais 5 de sua tia. Quantas bolinhas ficou? Então, aí nós acrescentamos, né? Então, na adição, nós temos a ideia de juntar e a ideia de acrescentar. Em geral, pensa-se que primeiro a criança deve apresentar a conta e escrever os números para que depois aprenda as operações. Mas quando se observa a maneira de representar os números, vê-se presente a adição. As ideias da adição estão presentes mesmo no nome dos números. 12. Na formação da sequência numérica usada na contagem, observa-se a ideia de somar a unidade, não é? Então, aí, 1, não é? 1 mais 1 igual a 2. E 2 mais 1 é igual a 3. Então, aí, 3 mais 1 é igual a 4. É possível perceber e compreender que as ações de acrescentar e reunir
mesmo sendo ambas aditivas, constituem ações diferentes e exigem que você, criança, né? Crianças diferentes, competências e habilidades, tá? Então aí você vai ter que perceber, não é? Quando a adição for, não é? Tiver ideia de juntar e ideia de acrescentar. Ideia de juntar. Observe a quantidade de dedos que estão levantados. Então, aí nós temos, né, nossas duas mãos, então cada mão tem os dedos que estão levantados. Em seguida, né, as crianças respondem as questões e completa com o que falta. Então, aí eu tenho 2 dedinhos de um lado, não é? 2 dedos levantados na mão direita, tá? E 3 dedos levantados, tá? Não, desculpa. Quantos dedos levantados na mão direita? Então, eu tenho quanto? 3. E quantos dedos levantados da mão esquerda? 2. Então, aí, você contando, utilizando os dedos também, tá? Não tem problema nenhum de utilizar os dedinhos para fazer a contagem, não é a soma, não tem problema nenhum, tá? Então, quantos dedos temos levantados ao todo? 5 dedos. Então, se você não consegue ainda fazer o raciocínio muito assim de cabeça, não é? Não tem problema nenhum utilizar o dedinho, bolinhas no papel, tá? Pauzinho, tá, meus amores? Estão contando que você perceba, né? A ideia de juntar, não é? E consiga fazer resolução na sua atividade. Ideia de acrescentar. Veja na cesta ao lado, temos 4 maçãs dentro da cesta e 3 fora da cesta. Se acrescentarmos as 3 maçãs que estão fora da cesta, com quantas estão, com as quais estão dentro, com quantas maçãs iremos ficar? Então, aqui nós temos 4, né? Se nós acrescentarmos essas 3 que estão fora para dentro da cesta, no total ficaremos com 7 maçãs. Então, aqui, não é? Nós temos a ideia de acrescentar. Olha só, meus amores, vamos verificar aqui a nossa adição por completo, né? Então, nós temos aqui o símbolo da adição, não é? Que esse sinalzinho aqui é uma cruz, que é chamado de sinal de mais. Então, nós temos 2 tipos de conta, né? A conta em formato na horizontal, ela não está armada, não é? Ela está uma do lado da outra. E nós temos aqui a nossa continha em formato de vertical. Aqui essa conta ela está o quê? Armada. Nós temos aqui 2 parcelas, uma em cima e outra embaixo, tá ok? Então, nós temos aqui também como fazer resolução, não é? Então, aqui nós dividimos em unidades e dezenas, tá? Resolva primeiro a coluna da unidade. Então, você vai começar sempre de trás para frente, começando da minha unidade. Em seguida, resolva a coluna da dezena, então de trás para frente. Então, aqui fiz a resolução da unidade, agora eu vou para a resolução da centena. Propriedade da adição, tá? Nós vamos ainda trabalhar as propriedades da adição. Mas uma das que nós conhecemos é a comutativa. A comutativa aqui, o que ela vai perceber? Que a posição dos números não altera o resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você troca o local, o lugar das parcelas, não é? Tanto faz, uma ficar em cima, outra embaixo, ou outra embaixo, outra em cima, a resolução, né, o total vai ser o mesmo. Soma com reserva. Olha só, então aqui nós vamos também trabalhar a reserva. Novamente, né, nós utilizamos a unidade para iniciar a nossa continha. Então, 6 mais 5 deu 11. Deu total de 11. Só que eu não posso deixar os dois números juntos, não é? O da frente sobe, né? Vai para a minha dezena. E na minha unidade fica apenas o número,
tá? Então, na minha dezena subiu, tá? Foi para a reserva o número 1. Então, aqui no caso, vou ter 3 números agora para somar. 1 mais 2 e mais 1, tá ok? Para você encontrar a resolução total dessa soma com reserva. Então, aqui foi um geral, um apanhado geral, não é? Sobre a adição. Vamos lá, vamos fazer a resolução, tá ok? Como você faz adições? Observe as adições abaixo e pense em duas maneiras de resolvê-las. Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro número, que é o número 244. Aqui ela não está armada, a minha continha não está armada, não é? Vamos armar para encontrar a resolução. Mais 355, tá ok? Então, vamos lá. Lembrando que nós sempre, não é, começamos a nossa resolução de trás para frente, da unidade para a centena, neste caso aqui. 4 mais 5, 9. 4 mais 5 novamente, 9. E 2 mais 3, 5. Então, aqui foi uma continha bem direta, né? Onde eu somei as unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Vamos para o próximo número. Agora eu tenho 3 parcelas. Na primeira eu tinha somente 2. Agora eu tenho 3 parcelas. Vamos lá? 315 mais 130 mais 285. Vamos começar a somar de trás para frente, né? Primeiro da minha unidade. 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10. Fica o zerinho e 1 vai para a minha reserva. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, vamos lá. 13, fica o 3. E foi 1 para a minha reserva. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Então, aqui eu tenho 730. Entenderam, meus amores? Então, por hoje, nós vamos encerrando a nossa videoaula de hoje de matemática, tá ok? Então, aguarda a nossa próxima aula, tá bom? Beijinhos para vocês. Tchau!